Bom dia pra você, amigos do canal JS, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Meus amigos, olha só, tem notícia boa na equipe do Remo, tá? Jogador importante fica pra temporada de 2026. E como é que tá a situação aí do mercado da bola? Como é que tá a situação do mercado? O Remo vai se reforçar, não vai se reforçar? Marcos Braz fica, não fica? Guto Ferreira fica e não fica? Você vai saber tudo nesse vídeo, beleza? Mas antes de qualquer coisa, quero pedir pra você pra deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Pedir pra você compartilhar o link do nosso vídeo, do nosso canal, no seu grupo de amigos, para que mais pessoas possam estar chegando aqui e compartilhando com a gente aqui as informações, assistindo os nossos vídeos, é muito importante pra gente. Então dá essa moral, tá? Esse trabalho de formiguinha é muito importante para que nós possamos crescer cada vez mais aqui no canal, tá bom, meus amigos? Olha só, antes de qualquer coisa, né, teve um vídeo aqui no canal que repercutiu bastante, num debate meu com o Clóvis Vieira, sobre a questão da torcida, né? E é uma realidade, tá? E essa é uma realidade. Poucas pessoas, todo mundo sabe, quem gosta de futebol, acompanha o futebol, quem ama o futebol, sabe da grandiosidade do Remo. Isso aí é fato, tá? É só aquele cara que... Qual é teu time? Ah, eu torço pro Brasil. Isso aí não sabe quem é um Remo, não sabe? E não sabe nem quem é time nenhum. Essa é a verdade, tá? Mas quem ama futebol, quem acompanha futebol, sabe da grandiosidade do Remo. E principalmente sabe da grandiosidade da torcida do Remo. A torcida do Remo é algo surreal, fora do comum, tá? Eu coloco... Jonas, você tá maluco? Não, eu não tô maluco. A torcida do Remo, ela é compatível na paixão, tá? A do Flamengo, a do Santa Cruz, as grandes torcidas do futebol nacional. Se o Remo hoje, ele tá de volta à Série A, depois de mais de 30 anos, você pode ter certeza absoluta que foi muito por conta do apoio restrito aí do torcedor. E aqui no debate que eu tive com o Clóvis aqui no último programa, né? O Clóvis falou que a torcida, né, pra jogar no Baenão, porque de repente em jogo menor, e eu falei, cara, não existe jogo menor para torcidas como a do Flamengo, como a do Remo, como a do Santa Cruz. E eu tentei explicar para ele que mesmo sem divisão, mesmo na Série D, mesmo em qualquer lugar, a torcida do Remo vai lotar estádio, então não existe jogo pequeno. Porque a mobilização do torcedor do Remo ele vai ser imensa, ela vai ser imensa, seja para um jogo contra o Flamengo valendo o título ou para um jogo contra o Ipatinga não valendo nada. Eles vão colocar gente no estádio também, sabe? Então, esse pensamento, vamos dizer assim, ele reflete o que foi essa distância do Remo da elite do futebol brasileiro. A nova geração, e não é o caso do Clóvis, o Clóvis é muito mais experiente, até mais velho do que eu, deveria saber, mas a nova geração não sabe da grandiosidade do Remo, não sabe da grandiosidade do próprio Paysandu, que é o grande rival do Remo, sabe? Não sabe da grandiosidade do Santa Cruz, do peso da camisa dessas equipes. Então acho que são equipes que estão ali embaixo, estão subindo agora e... Não, cara, não. São equipes que fizeram, equipes como o Remo fizeram com que o futebol brasileiro fosse o que é hoje. Torcedores como o do Remo são raros no futebol brasileiro. Essa é a pura verdade. Então eu quis iniciar, eu vou fazer um vídeo mais pra frente, entrando mais nesses detalhes sobre a torcida do Remo, sobre o que o Remo precisa para voltar a ser grandioso e por que o Remo ele tem um caminho andado muito mais fácil do que equipes como Chapecoense, o Bragantino e dentre outros, porque tem algo que poucas equipes no futebol nacional têm, uma torcida imensa, uma nação azul imensa, é uma onda azul que chamam, né? E totalmente apaixonada. Que se eu pegar aqui, eu tô com uma caneca de água aqui, tá vendo essa caneca? Tem nada aqui na caneca, tá vendo? Zero, nada. Se eu imprimir ali colorido o emblema do Remo e colocar aqui, pô, eu vendo aqui por R$50. E se eu botar na frente do estádio, o torcedor vai comprar, porque o torcedor do Remo, assim como do Santa, do Flamengo, do Bahia, são torcedores que compram a briga do seu clube. Se chegar lá e botar, cara, isso aqui é R$100 pra ajudar o clube, a galera vai lá e vai comprar. Tá? Então poucas torcidas no futebol brasileiro têm essa característica e a do Remo tem, tá, meus amigos? O Pedro Rocha, fica ou não fica para a próxima temporada, conforme nós trouxemos aqui, né? Ele tem algumas propostas importantes para voltar para a Série A
para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está negociando uma renovação de contrato aí com o Remo, ele fez uma contraproposta, ele está muito valorizado, ele foi artilheiro da Série B com 15 gols, tá? E ele vem aguardando a resposta da equipe do Remo dessa contraproposta, tá bom? Segundo saiu lá no GE, o Pedro Rocha nunca descartou a permanência da equipe do Remo. O jogador recebeu algumas propostas de outros clubes e nada foi definido até o presente momento. Se ele fica no Bainão ou se vai para outra equipe. Corinthians e São Paulo estão entre os clubes que sinalizaram interesse no camisa 32 do Leão. Cara, foi o que eu falei aqui em relação ao Pedro Rocha e volto a frisar novamente. Evidentemente, né, o Corinthians, né, time de massa também, São Paulo, um time histórico, provavelmente a proposta salarial deve ser maior, né? O Pedro Rocha já deu uma rodada em vários clubes do país e fora do país. Eu não acho que ele vai nunca na vida dele ser pobre mais, né? Ele vai ter uma estrutura, espero que ele não tenha gastado todo o dinheiro que ele conquistou aí no futebol. No Corinthians ele vai para ser mais um, no São Paulo vai para ser mais um, como foi no Flamengo mais um. Só existe hoje um grande clube do futebol brasileiro no qual ele tem a possibilidade de ser ídolo, de fazer história, de ser lembrado quando voltar no clube, de ter uma estátua, quem sabe, de ser saudado pelo torcedor quando ele parar de jogar. E não vai ser no São Paulo, não vai ser no Corinthians, não vai ser no Flamengo, não vai ser nem no Grêmio, onde ele apareceu pro futebol. Vai ser no Remo. Então, assim, se eu tenho uma vida estruturada financeiramente, já tenho uma certa idade, não é mais nenhum garoto, eu iria preferir ficar no Remo, por tudo que o Remo representa e por tudo que eu posso representar pro Remo. A não ser que ele queira ser mais um no Corinthians, ser mais um no São Paulo, ou a não ser que ele financeiramente ele precise, né? Enfim, mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e torço muito para que o Pedro Rocha ele possa continuar na equipe do Remo, tá? Antes de defender a equipe paraense, né, para você ter uma ideia das passagens dele, ele jogou no Grêmio, Spartak Moscou, no Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense, jogou no Fortaleza e no Criciúma. Nenhum desses clubes, ele se tornou relevante, com todo respeito ao jogador. Foram passagens propriamente dito, né? E agora ele tem a possibilidade enorme de ser relevante, histórico no clube do Remo. Espero que ele permaneça, tá, meus amigos? Mas quem escolheu ficar foi Marcelo Rangel, que renovou aí com o Remo por mais uma temporada. Ele também foi um dos destaques dessa temporada, com as defesas maravilhosas na Série B de 2025, né? O camisa 88 vai para o seu terceiro ano no Leão, cara. Essa é uma das renovações mais aguardadas pela torcida, que tem o arqueiro como ídolo por conta dos acessos seguidos e do título do Campeonato Paraense de 2025, cara. Contratado, né, no fim de 2023 para a temporada seguinte, o goleiro chegou com a dura missão de substituir o outro ídolo, que foi o Vinícius. Por causa disso, dos anos de reserva no Goiás e pelas falhas no início da passagem pela equipe azulina, o Rangel conviveu com muitas críticas que foram superadas com o tempo. O arqueiro foi dando confiança à torcida ao longo do ano, sendo um dos destaques ao acesso da Série C para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Beleza? Feito que repetiu na temporada seguinte, levando o Remo para a Série A depois de 32 anos. Na Série B, ele foi o goleiro com mais defesas. Entre os dois acessos, ele conquistou o primeiro troféu com a equipe no Parazão de 2025 e na grande final, decidida entre Remo e Paysandu nos pênaltis, ele defendeu a cobrança do Dudu Vieira. Então, se tornou ídolo, é o que eu falei do Pedro Rocha, né? O Rangel passou por outros clubes, lá no Goiás, rodou e nunca foi relevante em lugar nenhum, né? Ele é ídolo, né? Para alguns torcedores, porque eu acho o ídolo uma situação muito pessoal, mas para alguns torcedores do Remo hoje ele é um ídolo, e se tornou um goleiro relevante. Quando ele voltar, né, quando aposentar, e quando ele voltar para assistir um jogo lá no Mangueirão, ou andar pelas ruas de Belém do Pará, ele vai ser saudado pelo torcedor do Remo, porque ele se tornou um cara importante, né? E o Pedro Rocha ele vai precisar escolher entre ser relevante em um clube grandioso, com uma camisa pesadíssima como a do Remo, ou mais um em equipes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim, né? E torcer para receber, né? Porque esses clubes aí não estão pagando direitinho, não estão pagando bem e não estão pagando em dia, não, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, é muito importante ter vocês aqui com a gente, tá bom? Forte abraço para todo mundo, saudações, tamo junto, valeu!